A nossa visão, o nosso posicionamento relativamente a esta proposta de Orçamento de Estado, já tivemos a ocasião de o dizer, entendemos que é um mau orçamento, que faz opções políticas erradas, essencialmente porque é um orçamento que não permite a Portugal aproveitar de um conjunto de circunstâncias que são manifestamente favoráveis nesta fase e que assegurariam um futuro mais sustentável, mais competitivo e essencialmente mais positivo para todos os portugueses. E estes erros do orçamento que têm a ver com a concepção e com a definição de políticas são, no essencial, impossíveis de alterar com propostas de alteração. Ainda assim, o PSD entende que há um conjunto de matérias que devem ser objeto de propostas de alteração para mitigar os efeitos mais negativos e para corrigir alguns erros que nos parecem francamente clamorosos deste orçamento. Incidimos as nossas propostas sobre um conjunto de áreas que nos parecem as mais relevantes e que eu começarei a apresentar e depois o deputado António Leitão Amaro concluirá. As áreas sobre as quais incidirão as nossas propostas são essencialmente 4. A primeira tem a ver com a promoção de um crescimento sustentado, promovendo o investimento, a poupança e as exportações. Depois queremos um orçamento melhor para as pessoas, com propostas na área da segurança social, da família, da juventude, do envelhecimento e também dos imigrantes portugueses, no caso, lá fora. Propostas relacionadas com a coesão territorial e depois correção de alguns erros manifestamente grosseiros cometidos pelo atual Governo e que constam desta proposta de Orçamento de Estado para 2018. Propomos que seja retomada a reforma do IRC, nomeadamente a descida da taxa máxima, mas também da taxa reduzida, para preservar o diferencial entre ambos, na linha daquilo que tinha sido acordado com o próprio Partido Socialista e que, entretanto, o atual Governo abandonou, que continuamos a entender que era muito importante para reforçar a confiança dos investidores e para dar sinais positivos para o investimento no país. Temos também a questão que nos parece chave de retomar o prazo de prejuízos, de reporte dos prejuízos fiscais para 12 anos, atendendo a que em Espanha esse prazo é ainda mais elevado e são, em muitos casos, para as nossas empresas, os concorrentes mais diretos. Há aqui uma desvantagem competitiva séria para o nosso tecido empresarial e também fazer a reposição de uma alteração que foi feita em 5% do limiar da Participation Exemption, que estava em 5% e que este Governo voltou a colocar em 10%. Entendemos também que o limite estabelecido para a matéria coletável para efeito de aplicação às PME da taxa reduzida do IRC deve ser elevado para 50 mil euros. E, no essencial, ainda que a reforma do IRC tivesse muitos mais elementos, parece-nos que estes seriam os mais importantes para poderem ser novamente introduzidos desde já. Entendemos também, e essa foi uma crítica que nós fazemos já ao orçamento, que é fundamental dar um sinal de incentivo à poupança. Portugal tem um problema seríssimo de níveis de poupança e, com a falta de poupança, vem a falta de financiamento para o investimento e uma crónica dependência externa nessa matéria que entendemos que importa ser corrigida. A taxa liberatória que se aplica aos depósitos, aos juros dos depósitos bancários, aos rendimentos associados a títulos de dívida ou outros investimentos de capital, mas também aos rendimentos perdiais, foi uma taxa que foi elevada para 28% no contexto de outras medidas excepcionais que tiveram de ser tomadas na distribuição do esforço de ajustamento porque Portugal passou nos anos de 2011 a 2015. Ultrapassada esta situação de excepcionalidade, também estas medidas devem ser gradualmente revertidas e, portanto, propomos que esta taxa venha a ser gradualmente reduzida, dando um sinal, quer às famílias, quer às empresas, de que a poupança é algo considerado importante por parte dos governantes e das autoridades e que deve ser estimulada. Também incentivos à participação dos trabalhadores no capital das empresas, porque é uma forma de aplicação de poupanças, mas também uma forma de um maior envolvimento e interesse dos trabalhadores naquilo que é o futuro da empresa e que objetivamente é importante tanto para os donos da empresa como para aqueles que lá têm o seu posto de trabalho, mas também facilitar fusões de pequenas e médias empresas, facilitar
a alienação de partes sociais para ajudar a que o reforço do capital das empresas, em particular as de menor dimensão, seja mais apelativo, incluindo isto uma exclusão da tributação de mais-valias provenientes da alienação onerosa de partes sociais, se no prazo de 24 meses o valor dessa realização for investido, ou reinvestido, melhor dizendo, numa outra participação social, tendo um limite mínimo a partir do qual incidirá a tributação de 10 mil euros. Propomos também a eliminação daquele que ficou conhecido como o Imposto de Mortágua, que é o adicional ao IMI, ao Imposto Municipal sobre Imóveis, substituindo pelo regime anteriormente vigente, que é muito menos penalizador para a pequena poupança dos portugueses, daqueles que optaram por investir em imobiliário para terem um rendimento futuro, muitas vezes até já numa fase da vida em que as pessoas não podem trabalhar, mas propomos que neste retomar do regime anteriormente em vigor seja agravada a tributação para os detentores de imóveis que tenham a sua residência em territórios offshore. E, portanto, a nossa proposta é que essa taxa seja agravada dos anteriores 7,5% para 12,5%. Propomos também que o Governo crie um novo produto de poupança e que o regulamente em conformidade. E para o reforço dos capitais próprios das empresas, propomos também um incentivo aos sócios que façam entradas de capital para sociedades que já tenham perdido metade do seu capital social, portanto, uma preocupação aqui muito grande com aumentar os níveis de capital e a saúde financeira das nossas empresas e também o alargamento do regime de remuneração convencional do capital social a aumentos que sejam feitos com recurso aos lucros gerados no próprio exercício. Isto são matérias de natureza mais técnica do ponto de vista fiscal, mas que dão sinais importantes para aquilo que é a necessidade imperiosa e por todos reconhecida de reforçar o capital das empresas portuguesas, para que tenham condições para reduzir os seus níveis de endividamento e possam ser, de facto, mais saudáveis para o futuro. Preocupa-nos também muito o facto deste Governo ter abandonado metas e objetivos para as exportações. Nós sabemos que uma pequena economia aberta como é a portuguesa depende criticamente da sua capacidade de ser competitiva a nível internacional e temos de continuar a dedicar muita atenção e muito do esforço à promoção das exportações. Propomos, em concreto, que no caso de uma compra ou fusão, uma fusão que envolva PMEs com volume de negócios até 5 milhões de euros, os prejuízos relacionados com a operação possam ter um período de reporte fiscal de 15 anos, e notem que estes 15 anos que propomos é uma vantagem relativamente aos 12 que entendemos que devem ser retomados, e, portanto, são mais 3 do que aqueles que nós entendemos que devem ser os gerais para todas as empresas. Criar no âmbito do Banco de Fomento ou da Instituição Financeira de Desenvolvimento, como se chama, um fundo específico para o financiamento de PMEs em operações de fusão ou aquisição, desde que sejam ambas de setores transacionáveis, ou seja, que sejam empresas que exportem ou que substituam importações, que são aquelas que importa apoiar mais, e também que haja um levantamento ou uma revisão de todas as barreiras ao crescimento das empresas de média dimensão. Nós sabemos que nós temos em Portugal muitas pequenas e médias empresas, aliás, é uma característica não só do tecido empresarial português, mas também de todo o tecido empresarial europeu, mas a verdade é que nós não temos em Portugal muitas empresas grandes quando pensamos numa dimensão que vá para lá do nosso país e que possam ser players importantes a nível internacional. E, portanto, temos de perceber quais são as dificuldades concretas que se colocam às empresas e que estão a dificultar o seu crescimento. Quando uma empresa chega a ter média dimensão, quais são as barreiras a que possa tornar-se uma empresa ainda maior. Por outro lado, importa também que as empresas tenham um caminho de aumento do valor acrescentado e, portanto, propomos que a AECEP crie um programa específico para a divulgação e apoio à preparação do que se chama a estratégia de análise de cadeia de valor, para que as empresas possam compreender melhor onde é que podem retirar mais valor e posicionarem-se ou reposicionarem-se em conformidade. Para concluir esta parte, temos um conjunto de medidas que promovem a reafetação de capital para projetos produtivos, nomeadamente empresas viáveis em reestruturação, que devem ter um cuidado particular no acesso ao financiamento, e uma proposta muito
concreta, que nos parece muito útil, que é haver, com o apoio da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a definição de um standard de informação para pequenas e médias empresas, em que sejam definidos por setor de atividade quais são os indicadores-chave, para que as pequenas e médias empresas que queiram recorrer aos mercados, acionistas ou obrigacionistas, de forma agregada ou individualmente, tenham apoio para saber como devem apresentar-se, quais são os indicadores que são importantes para os investidores que estão a analisar essa possibilidade de compra de obrigações ou de entrada no capital social, ajudar as empresas a standardizar esta informação, contendo todos os elementos mais importantes, porque isso é um elemento facilitador do acesso a mercado e da redução da dependência do financiamento bancário, que é fundamental. Naturalmente que não podemos deixar de referir a importância que tem para as empresas portuguesas o Estado ser bom pagador. E, portanto, propomos que, lamentavelmente, os pagamentos em atraso voltaram a crescer. Isso é particularmente visível no setor da saúde, mas é uma tendência que se alarga também a muitos outros setores, que haja um programa para a regularização destes pagamentos em atraso, que implique uma redução do seu valor em pelo menos 30% ao ano, sendo que metade desse valor tem de ser sempre conseguido no primeiro semestre, que é para impedir que as coisas sejam todas empurradas para o fim do ano. Isto é muito importante para a tesouraria das empresas, e que haja uma sanção associada ao não cumprimento dos planos, nomeadamente quando uma entidade do setor público, um organismo público ou uma empresa pública não cumpra o seu plano, através do orçamento possam ser cativadas as verbas a que teriam direito para ser feito diretamente o pagamento aos fornecedores e cumprir esse plano, salvaguardando, obviamente, aquilo que são as remunerações dos trabalhadores. Isso não pode ficar em causa. A Inspeção-Geral de Finanças deve fazer uma avaliação das ações realizadas, das sanções aplicadas, eventualmente por incumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, e remeter essa avaliação para o Parlamento. Queremos também assegurar que na execução do programa Portugal 2020, portanto, dos fundos europeus que estarão a ser executados até ao ano de 2022, que não haja a possibilidade do Governo retirar verbas de áreas de convergência e aplicá-las em investimentos nas grandes cidades, nomeadamente retirar financiamentos disponibilizados à partida para promover o interior e aquela parte do nosso território que mais precisa de investimento, para depois desviar estas verbas para financiar projetos como os metros de Lisboa ou do Porto. E também queremos assegurar que aquilo que são verbas destinadas às empresas não podem ser desviadas para financiar despesa corrente da administração pública, e que, havendo alguma flexibilidade, se vai para umas empresas ou para outras, o dinheiro que é para as empresas tem de continuar a ser para as empresas, o dinheiro que é para o interior, para as regiões de convergência, tem de continuar a ser. Eu acho que num ano como o de 2018, em que as fragilidades do interior, 2017, ficaram tão particularmente visíveis, não é aceitável que se desviem verbas destinadas a esses territórios para outro tipo de utilização. Depois temos também um conjunto de medidas concretas relacionadas com a execução do quadro comunitário, que tem a ver com a transparência, a divulgação de informação, o respeito pelo espírito que foi introduzido neste quadro comunitário, de assegurar que os projetos devem ser financiados com uma orientação para resultados e que esses resultados têm de ser contratualizados e medidos na execução do projeto, e também garantir que as verbas chegam aos beneficiários dos projetos rapidamente, eliminando os organismos intermédios na cadeia de pagamento, coisa que nós já tínhamos feito e que este Governo agora veio reverter. E, portanto, ser a Agência de Desenvolvimento e Coesão novamente a fazer diretamente os pagamentos dos projetos aos beneficiários. E isto, enfim, apesar do tempo, de uma forma necessariamente resumida, são as medidas para esta primeira parte, e pedi agora ao deputado Leitão Amaro que referisse as restantes. Muito bem, muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos, senhores jornalistas. Este orçamento tem sido, não apenas pelo PSD, mas eu diria pela sociedade portuguesa em geral, muito criticado por esta primeira grande omissão, que é nada fazer pelo crescimento sustentado. O orçamento, como não é apenas o PSD que o diz,
não são apenas as instituições independentes que avaliam o orçamento, são as associações empresariais do mais diverso tipo, que têm dito que este orçamento não traz nada para as empresas, não faz nada pelas exportações, não faz nada pelo investimento, não faz nada pela poupança. E, portanto, não faz nada pela criação sustentada de riqueza. Esse é um grande problema. Mas há um outro problema, que é o orçamento. Aliás, com uma visão deste governo, não está verdadeiramente preocupada com a coesão social e territorial e com, eu diria, e o PSD o tem dito, o não crescimento ou aumento estrutural do Estado. A tal oportunidade que todas as instituições têm referido que Portugal tinha num momento de ciclo económico favorável para se reformar ou continuar o ciclo de reformas anterior, está a ser desperdiçado. E, portanto, nós queremos aqui também, com um conjunto de outras propostas, trazer medidas, não apenas como este primeiro conjunto, para as empresas, que com certeza beneficiam muitos portugueses, trabalhadores, famílias no longo prazo, porque é das empresas e da sua atividade que vem o rendimento e a riqueza, mas especificamente um conjunto de propostas que, primeiro, procuram corrigir problemas na coesão social, segundo, na coesão territorial e, a terceiro, escolhas erradas, flagrantemente erradas e injustas que o orçamento faz. Em primeiro lugar, nesse domínio que nós chamamos aqui de propostas mais diretamente para as pessoas. Uma primeira preocupação é uma preocupação antiga do PSD e do país com a segurança social. E para além de um conjunto de propostas relativas à avaliação e à transparência independente e clara da sustentabilidade, das responsabilidades presentes e futuras da segurança social, há uma medida também muito clara e que é que o Governo, no ano de 2018, não venha invocar exceções para reforçar o Fundo de Estabilidade da Segurança Social. Há uma obrigação em tempos normais de uma parte das contribuições ser colocada neste fundo. Que fundo é este? É um fundo, se alguma coisa acontecesse, garante pelo menos o pagamento de pensões, pelo menos em 2 anos. A lei permitia que em tempos excepcionais, em que a conjuntura económica fosse especialmente difícil, essas transferências adicionais, essa capitalização adicional não pudesse ser feita. Ora, se o Governo diz ele próprio que a conjuntura económica é favorável e, por outro lado, não está em causa a sustentabilidade no curto prazo, é tempo de essa transferência ser feita, 2 pontos a 4 pontos percentuais é o que a lei diz, para o Fundo de Estabilidade, de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, essa é uma das medidas. São medidas que, em conjunto, se destinam a proteger as poupanças e as pensões dos portugueses atuais e futuros. Em segundo lugar, uma preocupação de presente, mas também de futuro, com a promoção da natalidade e da família. Em primeiro lugar, eliminar uma proposta muito errada que o Governo coloca no orçamento do Estado, que é eliminar os vales de educação. São instrumentos importantes para muitas famílias poderem complementar ou suportar os seus gastos com a educação, na educação dos seus filhos. Coisas como as explicações, por exemplo, ou algumas atividades formativas e as próprias despesas básicas de educação. E o Governo, com a desculpa de casos pontuais que se resolvem com uma fiscalização pontual, acaba uma medida que é muito importante para as famílias portuguesas, naturalmente ainda mais importante para aquelas com mais filhos, e que prejudicará naturalmente o seu investimento em educação. Depois, reforçar os limites para as deduções de despesas de educação, formação e saúde para as famílias com 3 ou mais filhos, isto é, com mais de 2 filhos ou mais de 2 dependentes a cargo. Como sabem, em IRS há um limite geral, um limite global para as despesas que uma família suporta. Sucede que existe depois um limite que pode ser acrescido por um número superior de filhos. Este
filhos no caso da educação, no caso da saúde poderão ser filhos ou ascendentes. O conceito, como nós utilizamos aqui, é de dependentes a cargo. Ora, o limite atual da lei trata naturalmente o terceiro, o quarto ou mais filhos ou dependentes de uma forma discriminatória relativamente ao primeiro e ao segundo. Apesar de a família poder suportar exatamente as mesmas despesas com o primeiro e com o terceiro ou com o quarto filho, seja na educação, seja na saúde, o código do IRS trata-os de uma forma bastante discriminada, permitindo que as despesas do terceiro e do quarto tenham muito menos dedução. Nós fazemos aqui uma alteração, naturalmente, como as várias propostas de alteração do PSD são ponderadas, prudentes e graduais, mas que permitem aumentar, duplicando na prática, os limites para estes casos. É o limite acrescido para a partir do segundo filho, ou seja, terceiro ou mais, e no caso das despesas de saúde, naturalmente, os dependentes também, que não sejam necessariamente filhos descendentes. E, portanto, estas são duas medidas. Depois, há uma outra medida que nos preocupa e que esta é particularmente dirigida às famílias com situação económica mais difícil, que é a seguinte. O Governo previu, na proposta de lei do Orçamento de Estado, rever o conceito de insuficiência económica para efeitos da aplicação de um conjunto de benefícios e apoios do Estado. Aquilo que o PSD propõe é que nessa revisão do conceito de insuficiência económica, o rendimento da família seja calculado per capita outra vez, um sucessivo número de filhos, netos ou ascendentes a cargo serem considerados como uma pessoa integral e não como uma fração de uma pessoa. E, portanto, é um estímulo a essa preocupação com a família e com, naturalmente, o reforço da natalidade, que já agora, creio que os senhores jornalistas sabem, tinha aumentado em 2015 e inverteu a tendência em 2016. E é importante não ficarmos de braços cruzados perante isto. Depois, há um outro grupo com particular vulnerabilidade, os jovens. Há um conjunto de propostas dirigidas para os jovens, diríamos que as mais importantes têm a ver com um problema muito particular que vivem os jovens hoje, sobretudo nas áreas mais urbanas, que tem a ver com o acesso à habitação. Por força da valorização muito significativa dos preços da habitação, os jovens, que são aqueles que têm maior ritmo de mudança de habitação nestas fases, provavelmente as circunstâncias de vida, têm dificuldades em encontrar habitação. E, portanto, o PSD faz duas propostas. Por um lado, majorar a dedução de despesas com habitação em IRS no caso de arrendamentos por jovens com menos de 30 anos e um reforço do programa público de apoio ao arrendamento jovem, que é o Porta 65. Depois temos algumas outras medidas de estímulo à atividade das associações de estudantes e associações juvenis e uma iniciativa para procurar disciplinar aumentos que, em alguns casos, são preocupantes nas taxas e emolumentos praticados por instituições de ensino superior. Tomamos uma iniciativa de transparência e de publicidade, respeitando, nesta fase, a autonomia das instituições de ensino superior, procure disciplinar este movimento também. Depois, duas propostas particularmente dirigidas ao grupo de população mais idosa. Uma, nós temos, e a crescer, um fenómeno importante de idosos que vivem sozinhos e que precisam de apoio, e o que o PSD propõe para se iniciar este processo é que seja feito um levantamento nacional dos idosos que estão nesta circunstância e das condições em que vivem para que possa ser desenhada uma política pública de apoio a esta população. E, por outro lado, isentar em IRS o complemento por dependência que vários pensionistas que estejam em situação de dependência beneficiam. Depois, algumas medidas para apoiar os portugueses imigrantes, que estão, por isso, fora do território português, mas que, por opção, e nós queremos estimular fiscalmente essa opção, através da garantia de que o regime mais favorável
aplicável aos residentes não habituais que voltam para Portugal ou que vêm para Portugal se aplica aos imigrantes, mas, por outro lado, acautelar também a situação daqueles portugueses que regressam por situações de crise grave nos países onde estão, como é o caso muito particular da Venezuela e do regresso de portugueses imigrantes da Venezuela para a região autónoma da Madeira. Depois, um conjunto de medidas para a coesão territorial. Este orçamento e este governo têm feito escolhas graves de abandono do interior, de Portugal continental, mas também do Portugal insular. Por exemplo, a opção do governo de aumentar significativamente o programa orçamental do ambiente, mas falo enquanto esquece, por exemplo, investimentos que estavam acordados nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, ou falo enquanto corta efetivamente na fiscalização e controlo da poluição e fiscalização ambiental. Ou, ao mesmo tempo, como já foi dito pela deputada Maria Luísa Albuquerque, se prepara, e isto é informação sobre algo que está a acontecer, para ir retirar dinheiro do quadro de fundos do Portugal 2020 das regiões do interior para transferir para o gasto da administração pública ou para investir em investimentos nas áreas metropolitanas, são opções erradas. Portanto, o PSD toma um conjunto de medidas, ou propõe um conjunto de medidas que procuram melhorar a coesão territorial do país. Desde logo um conjunto de medidas destinadas ao interior mais afetado de todo o interior português, que foi aquele que foi afetado este ano pelos incêndios. E, portanto, um conjunto de medidas especificamente de compensação e ajuda através de soluções fiscais, de isenções de imposto e taxa social única para as famílias e empresas afetadas, mas também de isenção, por exemplo, a pequenos produtores florestais na venda de madeira árida, onde vão ter necessariamente prejuízo e, portanto, isto é atenuado, ou medidas que procurem que no futuro fenómenos como este se reduzam, designadamente estimulando o emparcelamento de prédios, estimulando o investimento em tecnologias e equipamentos que aumentem a eficiência no consumo de água, isto é, reduzam as perdas de água, ou que estimulem medidas de prevenção florestal. Portanto, há um conjunto de medidas especificamente dirigidas para esta área do interior florestal e silvícola que precisam de nosso estímulo. Depois, algumas medidas específicas dirigidas a questões importantes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, algumas medidas importantes relativamente aos municípios, e depois, eu há pouco falei-vos da questão do erro no programa orçamental do ambiente. Basicamente o que o Governo faz ou propõe fazer, é um aumento muito significativo no orçamento do ambiente, um aumento de 41%, que é feito para quê? É cortada a fiscalização ambiental, é cortada a atividade de controle da poluição, com um corte nas dotações da Agência Portuguesa do Ambiente e na prática, um corte ou um congelamento real relativamente à Inspeção-Geral do Ambiente, mas tudo para 3 projetos. Expansão do metro do Porto, expansão do metro de Lisboa e Polis da Caparica. O PSD sinaliza neste orçamento, em primeiro lugar, quais é que são as infraestruturas que devem ser prioritárias no país. O país fez esse debate foi muito participado, teve à época o apoio do Partido Socialista. O que é que o Governo fez? Além de congelar, de cortar brutalmente no investimento com reflexo na não implementação do Programa de Estratégia de Transportes, agora não apenas quer continuar a ter esse programa estratégico de infraestruturas de transportes relativamente esquecido, como quer focalizar a aposta no investimento em infraestruturas públicas em Lisboa e no Porto. E a sugestão do PSD é que o financiamento de várias daquelas medidas de reforço da coesão territorial no Portugal interior e no Portugal insular se faça, inclusive,
pela uma distribuição de parte daquele reforço de dotação do Programa de Ambiente, que também deve ser destinado, incluindo outras medidas, mas ao reforço da fiscalização ambiental, mas não quer dizer que esses investimentos não se façam. Agora, devem ser, Metro de Lisboa, Metro do Porto e Pólis da Caparica, devem ser ajustados de forma a que oportunidades significativas existam nesse outro Portugal tantas vezes esquecido. Finalmente, algumas outras propostas que correspondem, em nosso entender, à resolução de escolhas muito erradas deste orçamento. Em primeiro lugar, o ataque, creio que não se pode chamar de outro modo, aos trabalhadores independentes. E o PSD, muito claro, o que faz é propor a eliminação dessa proposta do Governo de mudança na prática do regime simplificado, deixa de ser simplificado, e no sistema de deduções ao rendimento. Nós não mexemos na questão do mínimo de existência, não é essa que está em causa e não é essa que corresponde a um ataque aos trabalhadores independentes, mas aquela, sim. E porquê a proposta de eliminação? Os senhores jornalistas sabem que no debate que até aqui ocorreu, houve quem falasse não em eliminação da proposta, mas em regimes alternativos, em criar possibilidades adicionais de despesas. Muito simples. Qualquer dessas soluções cria um agravamento injustificado da complexidade da burocracia, quer para a autoridade tributária, quer, sobretudo, e é o que nos deve preocupar mais, para os contribuintes. São milhares e milhares de portugueses que, sem esta eliminação, terão aumentos muito significativos na sua conta de IRS, segundo várias estimativas públicas, superiores a 20% em vários dos casos, que importa pôr termo. Depois, o famoso tema das cativações. Com certeza que é importante trazer transparência sobre as cativações. O PSD defendeu, outros partidos o defenderam e contribuímos também com propostas para que haja mais transparência sobre as cativações. Mas não basta. O problema, ao contrário do que alguns dizem, não é apenas um problema de transparência. Porque alguns desses que dizem que há um problema de transparência depois votam-nas na mesma. O problema é que elas são demasiado elevadas. São mais elevadas do que alguma vez foram e são desnecessariamente elevadas. Deixaram de ser instrumentos de gestão orçamental para serem fraudes às escolhas orçamentais. E por isso o PSD não apenas prevê e propõe a transparência, mas limita mesmo, corta o volume de cativações que este governo propõe. Outra escolha flagrantemente injusta. Algo que se repete relativamente ao ano passado. A opção ou as opções de, fazer um aumento extraordinário apenas no mês de agosto, nas pensões, e, por outro lado, tratar desfavoravelmente as pensões mínimas das mínimas que têm um aumento inferior ou que terão algumas pensões superiores. Pensões até 260 euros têm aumentos inferiores ao que as pensões entre 260 e 640 euros têm. Porquê? A explicação do Governo, na prática, quer castigar aquelas pensões mínimas das mínimas que tiveram um aumento durante o Governo anterior PSD-CDS. Ora, nós queremos pôr termo a estas duas opções erradas. Uma é eleitoralista. Agosto do próximo ano é previsivelmente também período pré-eleitoral, tal como foi este ano, e está-se mesmo a ver porque é que o Governo repete a tática nunca antes vista de aumentos em agosto. E, portanto, esse do aumento em agosto e de discriminar negativamente as pensões mais baixas das mais baixas são duas coisas que pretendemos resolver, como, pegando no mesmo montante, e a proposta que fazemos é esta, o mesmo montante de despesa destinado pelo Governo é distribuído por aquele mesmo grupo de pensionistas, mas com duas diferenças. Pago desde janeiro e tendo todos estes pensionistas, incluindo as mínimas das mínimas,
um aumento igual. Depois, e creio que é uma das últimas referências que faço, um corte no aumento incompreensível nas despesas dos gabinetes. Eu creio que os senhores jornalistas se terão apercebido. O Governo volta, tal como fez em 2016 e 2017, a propor um agravamento de cerca de 24% dos gastos com gabinetes, quando o Governo anterior, PSD-CDS, tinha conseguido fazer uma poupança de cerca de 24% face às despesas com gabinetes dos governos socialistas. Ora, nós entendemos que não há explicação para o grupo de governantes e seus assessores merecerem um aumento de rendimento dos gabinetes, obviamente despesa conjunta, naturalmente é disto que estamos a falar, despesa conjunta com os gabinetes, que é muito superior a qualquer outra coisa que nós vimos neste período. Em períodos muito difíceis, nós vimos o governo anterior funcionar com valores de despesa bastante inferiores. Nós podendo canalizar estes 12 milhões de euros de agravamento para outras, como várias das propostas que fizemos, que nos parecem mais justas para as pessoas, parece-nos adequado. E, por último, para um governo que falou tanto um grupo e uma maioria que falou tanto de precariedade na administração pública, vai fazer tanto, mas os factos são que tem aumentado o número de precários na administração pública, nós queremos tomar uma medida que procure, através da publicidade e responsabilização, disciplinar este tema da precariedade na administração pública, que nos parece, obviamente, merecer um combate, como, aliás, não há memória de uma redução da percentagem de precários na administração pública como no governo anterior. Creio que foi uma redução na ordem do 1/3 durante o governo anterior. E, portanto, contribuímos também aqui para que nesta área haja medidas concretas. E, portanto, há várias propostas mais pequeninas que eu aqui não os referi, mas tenho o papel convosco. Quaisquer questões que tenham, por favor, termino só repetindo os 4 pilares das nossas propostas: crescimento económico através de exportações e investimento de poupança, coesão social através da estabilidade e sustentabilidade da segurança social, famílias, natalidade, apoio ao envelhecimento e imigrantes, coesão territorial e corrigir erros grosseiros deste orçamento do Estado. 3 perguntas. Entre as 0 propostas do PSD do passado e as 75 propostas, 0 propostas, e as 75 propostas deste ano, o que é que fez o PSD mudar de atitude? Segundo, o PSD fez contas ao impacto destas alterações? Não deve haver. Terceiro, qual é a expectativa que o PSD tem em relação à receptividade do Governo em relação a estas propostas? Ora bem, eu creio que a Natália não se estará na comparação referido ao último Orçamento do Estado, creio. O PSD apresentou várias propostas de alteração, mas é muito fácil de explicar. O PSD apresentou no último Orçamento do Estado muitas propostas, várias delas com um teor talvez um pouco mais programático. Continuamos a ter várias propostas programáticas, algumas delas não faria sentido repetir porque, entretanto, se transformaram em processos legislativos em curso, como o caso da descentralização. Mas o PSD, portanto, repete a abordagem de apresentar propostas ao orçamento, propostas que são eminentemente propostas de marcação e de diferença política, mas propostas que não são apenas programáticas, muitas delas que fazem diferenças concretas e reais. E há uma razão para esta evolução gradual. É que o tempo de governação decorreu. Nós vamos para lá de metade do mandato deste governo, estamos no 3º orçamento de um governo que não reforma. E, portanto, à medida que o tempo passa, o país
sofre cada vez mais com a incapacidade reformista deste governo. E, portanto, o entendimento do PSD foi o de que, continuando a marcar diferenças, coisas que, aliás, fizemos desde o princípio, continuando a marcar diferenças, essa necessidade e urgência que o país tem em reformas que não são feitas pelo governo e de caminhos e de oportunidades desperdiçadas que o governo está a desperdiçar, aumentava a necessidade do PSD ir um pouco mais longe na concretização das suas propostas. Ou seja, é um caminho gradual, mantemos a mesma lógica de apresentar propostas que marquem diferenças de governação, diferenças de estratégia para o país. Agora, o tempo tem passado, é o terceiro de 4 orçamentos e tem passado o tempo de desperdício de oportunidades pelo governo. Relativamente à sua pergunta sobre as contas, a abordagem correta deve ser a seguinte. Há medidas várias, entre estas 74 ou 75, sobre a receita e há medidas sobre a despesa. Grande parte das medidas sobre a receita são desagravamentos graduais, são feitos, por um lado, de forma gradual para atenuar o impacto, mas, como se mostrou na reforma do IRC, quando foi feita, muita gente fazia essa pergunta, então e a perda de receita? E na altura o PSD disse, uma medida como esta gerará, estamos convictos, uma confiança renovada, investimento renovado, que permitirá um aumento da receita, apesar de baixarem as taxas. E isso aconteceu. E, portanto, grande parte destas medidas no âmbito fiscal, que significam ajustamentos para baixo em taxas ou em cobertura pela aplicação de normas fiscais, nós acreditamos, como aconteceu com a reforma do IRC, que são medidas que mais do que se pagam a elas próprias, com aumento da criação de riqueza e aumento, obviamente, consequentemente, da receita fiscal. No que respeita a medidas, depois há um conjunto de medidas ainda sobre a receita, que são medidas também de índole fiscal, mas menos económico, mais social, que são medidas que nós, obviamente, avaliamos com os dados que temos, naturalmente, que são mais limitados, mas que são todas elas propostas com um impacto que não é expressivo no conjunto do orçamento do Estado. Não sei se a Natália se lembra, o PSD ainda assim sempre foi o único partido, ou um dos poucos partidos, que sempre esteve disponível e interessado para que proposta do orçamento e propostas de alteração pudessem ser submetidas à avaliação designadamente da UTAU. Mas a avaliação que fazemos é que, relativamente a grande parte das medidas de receita, tem a resposta que lhe disse, há outras que são marcadamente sociais, que o impacto que nós avaliamos é um impacto que não é expressivo. De todo o modo, se a UTAU ou o Governo concluísse por algo diferente, a UTAU com certeza, provavelmente os partidos de esquerda vão fazer uma coisa de sempre, que é não querer fazer que essas avaliações sejam feitas, e portanto, mas se alguma coisa houvesse com certeza que mudasse essa percepção, obviamente o PSD tem a certeza que nas escolhas orçamentais globais da proposta original, das propostas que apresentamos, é possível, com certeza, acomodar com ajustamentos nas várias escolhas que permitam que não haja nenhuma perturbação no caminho de consolidação orçamental. Relativamente às medidas sobre a despesa, elas são pouco relevantes no sentido de agravamento, mas eu noto que temos propostas, uma quantificada ao euro, que é a da redução de despesas dos gabinetes, são 12 milhões de euros, não dá para cobrir tudo, não dá, mas outra proposta que é do ajustamento do programa ambiental, que tem um reforço de dotação de centenas de milhões de euros, em que nós expressamente dizemos que é ali que se deve fazer um ajustamento parcial para compensar medidas que são todas de coesão territorial. Repare, medidas sobre as áreas afetadas pelos incêndios, medidas relativamente às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, são tudo medidas
de despesa, mas que tem a ver com a coesão territorial. E já agora também o reforço da fiscalização ambiental também, são medidas de despesa, mas que para nós era mais adequado e justo para o país que houvesse uma compensação que se reforçasse menos aqueles 3 projetos e se pudesse distribuir por estas outras possibilidades. São, portanto, escolhas que estão avaliadas, que são prudentes no seu ritmo e que nós estamos certos que, considerando tudo isso, permitem ou não põem minimamente em causa as metas de consolidação orçamental. Aliás, como disse, e já agora, são medidas também que não agravam a falta de consolidação estrutural que este orçamento tem. É uma pergunta? Não. Espera aí. Mas havia mais uma... A pergunta não é para nós, com todo o respeito. Eu acho que tudo o que nós disséssemos era análise política. A Natália fala muito bem, com muitos anos de experiência. Talvez, para inspirar a sua análise, eu sugeria-lhe que olhasse para o comportamento do Governo relativamente às propostas do PSD no passado. João? Gostaria de perguntar relativamente a estas propostas de investimento para as empresas, muito focado nas empresas, se, nomeadamente, essa redução do IRC poderia ter prevenido que o PIB do terceiro trimestre tenha desacelerado. Depois queria perguntar sobre esta proposta da Madeira da taxa de juros, dos custos de financiamento também diminuírem para a Madeira, porque é que não o fizeram em 2015, quando as taxas de juros também estavam mais baixas, e sobre algo, pelo menos que eu não encontrei neste documento, que é sobre o imposto do sal, se o PSD concorda ou não com esta medida. Muito obrigada. Bom, começando pela sua primeira pergunta, que diz que o PIB desacelerou no terceiro trimestre, isso podia ser de outra forma. Eu acho que é se calhar um bocadinho abusivo dizer que estas medidas em concreto podiam tê-lo impedido, mas nós acreditamos que o PIB poderia estar a crescer muito mais e que podia estar, de facto, num ritmo de aceleração, precisamente se as medidas que são importantes para o crescimento não fossem tomadas só agora, já tivessem vindo a ser tomadas desde o início e as opções políticas de fundo tivessem sido diferentes. Temo-lo dito, achamos que de facto uma política adequada teria permitido que hoje nós estivéssemos em convergência real com os nossos parceiros e que a perspectiva fosse de uma continuação da aceleração do crescimento e não de um abrandamento. No que diz respeito à questão da região autónoma da Madeira, a proposta que nós fazemos é a seguinte: a região autónoma da Madeira teve um empréstimo e um programa de ajustamento próprio e o que se fez na altura foi indexar o custo do financiamento oficial europeu e do Fundo Monetário Internacional e replicá-lo para o caso da região autónoma da Madeira. Acontece que por ação do governo anterior, houve uma parte desse custo que se reduziu muito, que foi a renegociação dos empréstimos europeus, e um processo que foi iniciado por nós, mas que foi continuado com este governo, que foi a amortização antecipada ao FMI, fez com que o custo global dos empréstimos do programa de assistência se tenha vindo a reduzir. E aquilo que é a nossa proposta é que isso seja refletido também para a Madeira. E repare, se olhar para aquilo que foi a evolução do custo desses empréstimos desde 2015 até agora, verá que diminuiu e previsivelmente continuará a diminuir com as amortizações ao Fundo Monetário Internacional. O que dizemos é, se Portugal no seu programa de ajustamento, Portugal continental, o Governo da República, tem aí um benefício financeiro, tendo um programa de ajustamento na região autónoma da Madeira, deve haver também aqui o reflexo dessa melhoria de condições para a região autónoma da Madeira. Portanto, para evitar que tenha de se fazer sempre uma proposta de alteração a cada vez, o que agora se propõe é que haja uma indexação. Portanto, à medida que um dos custos for sendo reduzido, o outro seja reduzido em conformidade. Portanto, é só para que seja justo, já que a moldura que foi criada para o ajustamento na região autónoma da Madeira foi muito semelhante àquela que se aplicou ao país no seu todo. A questão dos impostos, nós temos sido genericamente contrários a esta proliferação de impostos indiretos e achamos que o objetivo principal aqui é sempre a captação de receita adicional, mesmo que eles nos sejam vendidos com supostos argumentos mais bondosos, desincentivos ao consumo. Há outras formas de fazer este tipo de
educação para a saúde. Nós sabemos que hoje há uma série de produtos que nós consumimos, eu lembro-me mais claramente do caso do pão, que passou a ter um teor de sal inferior e não foi através de um imposto, foi através de uma decisão política a que os produtores aderiram, que pode-se consagrar isso na lei. Há outras formas de melhorar comportamentos que não levem necessariamente à arrecadação de receita fiscal, porque uma das coisas que nos preocupa é, e como já foi aqui dito pelo deputado Leitão Amar, é esta voracidade fiscal, este peso cada vez maior que o Estado no seu conjunto tem nos recursos nacionais. Quando se criam novos impostos, novas taxas, o que se está a dizer é que aquilo de que o Estado se apropria para o exercício das suas funções é cada vez mais. Nós acreditamos que a criação de riqueza vem essencialmente das empresas e da iniciativa privada das empresas e, portanto, não podemos sufocar nem as pessoas nem as empresas com impostos para conseguir continuar a alimentar um peso crescente do Estado. E, como digo, há formas tão ou mais eficientes de promover objetivos de saúde que não passem por um aumento da voracidade fiscal. É assim, com todo o respeito, eu percebo a curiosidade sobre os sentidos de voto. Eu acho que ele é claramente dedutível de tudo o que nós dissemos até hoje relativamente aos vários aumentos de impostos indiretos. Nós, com todo o respeito, eu sei que o têm tido, evidentemente, mas preferíamos não estar a falar sobre votações que ocorrem depois da apresentação das propostas de alteração, mas o nosso sentido é contra estes aumentos de impostos. Isso não dirá nada agora não estarmos a falar nem sobre a votação da proposta A, B ou C, dos outros, da original. Se me permite só uma nota, nós não falámos, nós não anunciámos sentido de voto sobre o orçamento no seu conjunto antes de o conhecermos. Sobre as propostas de alteração, que ainda não foram apresentadas, serão até sexta-feira, pelos vários partidos e que virão a ser trabalhadas na especialidade, só nos vamos pronunciar perante propostas concretas. E, portanto, uma coisa é a votação geral sobre o orçamento, sobre o qual nos pronunciamos quando conhecemos o orçamento, uma vez conhecidas as propostas de alteração e a sua formulação final, tomaremos a decisão, mas não tomamos decisão por antecipação. Temos um conjunto de princípios que naturalmente não dependem dos detalhes das propostas e esses naturalmente não se alteram e podem ser enunciados desde já. A crítica do PSD ao orçamento é bastante abrangente, diz que falham todos os domínios, é isso que o PSD tem dito. Neste momento acham que há alguma margem para elogiar o trabalho do Ministro das Finanças, como fez um candidato à liderança do PSD? Sim. Naturalmente nós não fazemos comentários a candidatos à liderança, não é nem o momento, nem o enquadramento adequado para o fazer. Há uma questão, a questão das finanças não pode ser avaliada apenas pelos resultados alcançados. Tem de ser avaliada pelas escolhas. Há uma coisa que o deputado Leitão Amar aqui já referiu, que tem a ver, nomeadamente, com as cativações. As cativações deixaram de ser um processo, um instrumento de gestão orçamental para passarem a ser um instrumento de política orçamental. Nós aprovamos aqui orçamentos que depois têm muito pouco a ver com aquilo que é executado. E, portanto, como digo, avaliações dos ministros das Finanças, no contexto que estamos aqui a fazer parlamentar, têm de ter em conta todos esses aspectos, mas não quero que isto seja interpretado como um comentário qualquer, até porque confesso que não conheço essa expressão ou esse comentário que referiu em detalhe e, portanto, até teria dificuldade em comentar uma coisa que não conheço e que não sei exatamente o que é que foi dito e em que contexto.